o mistério da dor e o silêncio de Deus. Há momentos na vida em que a dor parece tão profunda, tão silenciosa e tão pesada, que a única pergunta que resta é: Deus, por quê? Talvez você já tenha passado por isso. Talvez esteja passando agora. Quando você olha ao redor e não vê saída, quando parece que o céu está fechado, quando tudo que você faz não resolve e mesmo assim Deus permanece em silêncio. Mas e se eu te disser que existe um propósito para essa dor? E se a Bíblia revelar que muitas vezes é justamente nesse silêncio que Deus fala mais alto? A história que vamos explorar hoje é mais do que um relato antigo. É um espelho da alma humana. É o retrato de um homem que conheceu o poder de Deus de uma forma tão intensa que transformou não apenas o seu coração, mas toda a sua geração. Estamos falando de Elias, o profeta que encarou reis, multidões, ameaças, vales profundos e montanhas altíssimas e que descobriu que a dor é muitas vezes o instrumento que Deus usa para realinhar o nosso propósito. Mas antes de continuarmos, pense comigo. Quantas vezes você já perguntou, por que eu? Quantas vezes você tentou ser forte, tentou manter tudo no lugar, mas por dentro estava desmoronando? Elias também viveu isso. Ele também teve dias em que sentiu medo, exaustão e solidão. Ele também passou por um momento tão intenso que desejou desistir da própria vida. E é exatamente por isso que sua história fala tão profundamente com cada um de nós. Hoje, você vai entender algo poderoso. Deus não desperdiça dor. Ele usa cada lágrima, cada silêncio e cada deserto para preparar você para algo maior. Assim como fez com Elias, Deus está construindo algo dentro de você, mesmo que agora pareça que ele está distante. A questão é: você está disposto a descobrir o que ele está te ensinando? Prepare-se, porque ao longo deste vídeo você vai perceber que a dor nunca é o fim. Ela é o início de algo extraordinário. E o que Deus revelou a Elias, lá no meio de uma crise profunda, pode transformar a sua vida hoje. Vamos juntos entender esse mistério espiritual que atravessa séculos e continua tão atual quanto o ar que você respira. A jornada começa agora. Quem era Elias antes da dor? Antes de Elias viver o momento mais difícil da sua vida, ele era conhecido como um dos profetas mais ousados que já surgiram em Israel. Um homem capaz de se levantar sozinho contra um sistema corrompido, contra um rei desviado e contra uma nação inteira que havia esquecido quem Deus era. Para entender o propósito da dor que ele enfrentou, precisamos primeiro entender quem ele era antes de tudo desmoronar. Elias surgiu praticamente do nada. A Bíblia não revela detalhes sobre sua família, seu passado, sua formação. Apenas diz que ele era tesbita, natural de uma pequena região chamada Gileade. Era como se Deus estivesse mostrando que ele não escolhe pessoas pelos seus títulos, mas pela sua disposição de ouvir e obedecer. E Elias tinha isso, disposição. Ele era firme, intenso, zeloso pela presença de Deus. Um homem que não aceitava ver o povo seguindo falsos deuses e vivendo como se o Senhor não existisse. E é nesse cenário que Elias aparece não como alguém diplomático, mas como alguém que carrega uma chama no coração. Ele se coloca diante do rei mais perverso da época e declara com coragem: "Não vai chover até que eu diga." Uma frase simples, mas que mudaria a história da nação. Esse ato revela muito sobre quem Elias era. Ele não tinha medo de confrontar o mal. Ele não tinha receio de ser minoria. Ele não buscava a aprovação de ninguém. Ele era guiado por uma convicção profunda de que Deus ainda estava no controle, mesmo que tudo parecesse contrário. E aqui já percebemos algo importante. Muitas vezes, antes de enfrentar a dor, Deus nos permite viver momentos de força, conquistas e grandes demonstrações de fé. Não porque tudo será sempre fácil, mas porque Ele está nos preparando para batalhas mais profundas. Elias, antes do vale, experimentou a vida no topo. Antes de enfrentar o desespero, ele conheceu o poder sobrenatural de Deus. Ele foi moldado como um guerreiro espiritual que carregava autoridade. Mas mesmo os mais fortes
têm seus dias de fraqueza. Mesmo os mais corajosos enfrentam suas próprias sombras, e Elias, apesar de tudo, não era diferente de nós. Ele tinha um coração humano, emoções humanas, medos humanos. O Elias que conhecemos na glória também conheceria o Elias quebrado, ferido e aflito. E é exatamente aí que a história começa a ganhar um sentido profundo. Porque antes da dor, Deus revela a nossa força, mas na dor, Ele revela o nosso propósito. O confronto no Monte Carmelo. Depois de anos de seca, fome e desespero na terra, Elias reaparece diante do rei Acabe com uma proposta que mudaria tudo. Ele não queria apenas provar um ponto. Ele queria que Israel enxergasse a verdade novamente. Elias sabia que o povo estava dividido, confuso, perdido entre dois caminhos. E é nesse momento que ele convoca o grande confronto no Monte Carmelo. Um dos episódios mais impressionantes da Bíblia. Imagine a cena. De um lado, Elias, sozinho. Do outro, 450 profetas de Baal, apoiados pela rainha Jezabel e pelo sistema religioso dominante. Milhares de pessoas observando, esperando, buscando respostas. Elias se levanta diante da multidão e faz uma pergunta que ecoa até hoje. Até quando vocês vão ficar mancando entre dois pensamentos? Era como se ele estivesse dizendo, ou servem a Deus, ou não. Mas parem de viver divididos. Elias propõe um desafio simples, porém poderoso. Os profetas de Baal preparariam um sacrifício e ele prepararia outro. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E todos concordam. O palco está montado. O povo observa, os profetas de Baal começam a clamar, a gritar, a dançar. Passa-se a manhã inteira e nada acontece. Eles se cortam, se desesperam, fazem barulho, mas não há resposta. Nenhuma voz, nenhum fogo, apenas silêncio. Enquanto isso, Elias observa, tranquilo. Porque quem confia em Deus não precisa correr, nem se exaltar, nem se desesperar. Quando chega a vez dele, ele reconstrói o altar que havia sido quebrado. Um detalhe carregado de simbolismo. Antes de Deus agir, muitas vezes ele reconstrói o que foi destruído dentro de nós. Ele organiza o altar, coloca a lenha, ajeita o sacrifício e, para deixar tudo ainda mais impossível, manda derramar água sobre tudo, 3 vezes, até escorrer e encher uma vala ao redor. E então, Elias ora. Não grita, não se corta, não entra em pânico. Ele só fala com Deus. E no mesmo instante, o fogo do céu desce com uma força tão intensa que consome o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água ao redor. O povo cai de joelhos. O impossível acontece diante de todos. E naquele momento, não sobra dúvida alguma. O Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Esse é um dos momentos mais grandiosos da vida de Elias. Ali, no topo do Carmelo, ele experimenta uma manifestação divina que muda toda a nação. Ele vê a vitória, vê o povo se voltar a Deus, vê a idolatria ser exposta como mentira. Era o auge. O tipo de vitória que marca uma geração inteira. Mas aqui está algo que poucos percebem. Muitas vezes, antes da maior crise emocional, Deus nos permite viver a maior demonstração de poder. O Carmelo foi o pico da história de Elias, mas logo depois, o profeta enfrentaria sua maior queda. Às vezes, logo após um grande milagre, vem um grande deserto. E é exatamente isso que estava prestes a acontecer. No topo da montanha, Elias viu fogo cair do céu, mas muito em breve, ele enfrentaria um tipo de fogo completamente diferente. O fogo interno, da dor, do medo e da exaustão. E seria nesse vale sombrio que Deus mostraria a ele um propósito ainda maior do que o Carmelo poderia revelar. A ameaça de Jezabel e o início do vale. O Monte Carmelo havia sido palco da maior vitória espiritual da vida de Elias. O fogo caiu do céu, o povo se curvou diante de Deus e a idolatria foi exposta como mentira. Era o tipo de momento que qualquer pessoa esperaria que marcasse o começo de uma nova era de paz. Mas a realidade foi completamente diferente. Às vezes, depois da maior vitória, vem exatamente o contrário do que imaginamos.
Quando Jezabel recebe a notícia do que aconteceu, ela não se arrepende, não recua, não reconhece o poder de Deus. Pelo contrário, tomada de ódio e orgulho ferido, ela envia uma mensagem direta a Elias, dizendo que o mataria em apenas um dia. E aqui surge algo que surpreende muita gente. O mesmo homem que enfrentou 450 profetas de Baal, agora entra em desespero diante das palavras de uma mulher. É chocante, mas profundamente humano, porque é assim que a dor funciona. Ela não escolhe hora, não escolhe lugar. Você pode vencer gigantes de manhã e ser derrubado por uma palavra à tarde. Elias, que havia demonstrado uma fé inabalável, agora sente o peso de suas emoções. Sente medo, sente exaustão, sente o corpo pedindo descanso e a alma pedindo alívio. E com o coração em ruínas, ele faz o que muitos de nós fazemos quando estamos sobrecarregados. Ele foge. Elias corre para o deserto. Ele se afasta das pessoas, se afasta da missão, se afasta do caos e tenta se afastar de si mesmo. Há momentos em que a alma chega a um ponto em que fugir parece a única saída. E foi exatamente isso que aconteceu. Debaixo de um zimbro, Elias faz uma das orações mais dolorosas da Bíblia. Ele pede a morte. Ele diz que não aguenta mais, que está cansado, que já fez tudo o que podia. Ele sente que falhou, que está sozinho, que não tem forças para continuar. Essa cena revela uma verdade poderosa. Até os servos mais dedicados podem se quebrar. Até quem ora, quem crê, quem busca, quem prega, pode ter dias de escuridão. A dor emocional não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de humanidade. E Deus não abandona ninguém nesse estado. Elias não fugiu porque era covarde. Ele fugiu porque estava esgotado. Depois de anos enfrentando batalhas espirituais, confrontos, ameaças e pressões, sua alma estava fatigada, o corpo cansado, o coração ferido. E Deus permite que Elias chegue a esse ponto não para destruí-lo, mas para reconstruí-lo de um jeito completamente diferente. Porque existe algo que só é revelado no vale. Algo que não se aprende no Carmelo, nem das vitórias, nem nas respostas imediatas. A dor, quando entregue a Deus, se torna um ponto de virada. E é exatamente nesse deserto, nesse quebrantamento, nesse pedido de morte, que o processo mais profundo da vida de Elias começa. O cuidado de Deus no meio da dor. Elias estava quebrado. Não apenas cansado, mas exausto por dentro. Ele não pediu ajuda, pediu o fim, mas Deus respondeu com cuidado. A dor não afastou Deus, pelo contrário, atraiu sua atenção de forma ainda mais intensa. O anjo oferece água fresca e pão assado na brasa, comida quente no deserto, conforto no lugar de desespero. Quando a força acaba, Deus não exige nada. Ele sustenta. Elias come, bebe e volta a dormir. Isso mostra que às vezes o corpo precisa descansar antes da alma se levantar. Deus não apressa o processo. Ele respeita o tempo da dor. E quando Elias dorme de novo, o anjo volta e toca nele pela segunda vez. A mesma mensagem, porém mais profunda. Levanta-te e come, porque a viagem será longa. Essa frase é reveladora. Deus não está apenas alimentando Elias, ele está preparando o profeta para algo maior do que ele imagina. A dor não era o fim, era o começo. Deus sabia que Elias ainda seria usado, ainda teria missão, ainda tinha destino. Você percebe o que isso significa? Enquanto Elias acreditava que tudo havia terminado, Deus estava dizendo: ainda não. A comida dada pelo anjo fortalece Elias de forma sobrenatural. Ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés ouviu a voz de Deus, onde a glória do Senhor marcou a história. E agora seria o palco do encontro mais transformador da vida de Elias. Mas antes disso, precisamos perceber o que esse cuidado representa.
Deus não abandona ninguém no deserto. Ele não ignora o cansaço, ele não despreza o choro. Ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sente tudo e ele age. Mesmo que você não perceba, mesmo que você ache que ele está em silêncio. A dor não afasta Deus, a dor atrai Deus até você. Elias não foi restaurado pelo fogo do Carmelo, mas pelo toque suave de Deus no deserto. Às vezes você está esperando um milagre grandioso e Deus começa com pão e água. Às vezes você quer respostas e Deus começa com cuidado. Antes de curar a alma, Ele fortalece o corpo. Antes de falar, Ele abraça. Antes de enviar ao propósito, Ele resgata da dor. É assim que Deus trabalha. Ele não ignora a sua fragilidade. Ele se inclina para ela. O profeta que pediu a morte estava prestes a encontrar a presença mais profunda que já havia sentido. Porque no fim, o deserto não foi o lugar do fim de Elias. Foi o lugar onde Deus começou algo totalmente novo. O encontro no Monte Horebe. Depois de caminhar 40 dias e 40 noites, Elias finalmente chega ao Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés ouviu a voz de Deus, onde a glória do Senhor marcou a história. E agora seria o palco do encontro mais transformador da vida de Elias. O profeta se esconde em uma caverna. Ele ainda está abalado, ainda está confuso, ainda não entende por que tudo aquilo aconteceu. E é ali, na escuridão da caverna, naquele silêncio que parece não ter fim, que Elias ouve uma pergunta que atravessa o coração. O que você está fazendo aqui, Elias? Não era uma pergunta de acusação, era uma pergunta de restauração. Deus sabia exatamente onde Elias estava, física e emocionalmente, mas ele queria que Elias abrisse o coração, que colocasse para fora o que estava preso por dentro. E o profeta desabafa, fala de sua solidão, de seus medos, da sua frustração, do sentimento de que estava lutando sozinho. Ele se derrama diante de Deus sem filtros, sem máscaras, sem formalidades. Elias fala como alguém que está cansado, porque estava. E é então que Deus manda Elias sair da caverna para ficar diante dele. E algo extraordinário acontece. A Bíblia descreve uma sequência de manifestações poderosas. Um vento tão forte que despedaçava as rochas. Um terremoto que sacudia tudo ao redor. E um fogo intenso. Eram sinais grandiosos, impressionantes, assustadores. Mas a cada um deles, a Bíblia dizia: mas o Senhor não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. É aqui que a mensagem começa a se revelar. Elias estava acostumado ao Deus do fogo no Carmelo, ao Deus dos grandes sinais, ao Deus dos milagres visíveis e incontestáveis. Mas agora, Deus queria mostrar outra dimensão de si mesmo, algo mais profundo, mais íntimo, mais transformador. Depois de todos os estrondos, a Bíblia diz que veio um sussurro suave, uma voz mansa, uma brisa leve, algo tão silencioso que para ouvir você precisa estar quieto por dentro. Era Deus, não no espetáculo, não na explosão, mas na suavidade, na calma, no silêncio. Elias cobre o fusto com o manto. Ele entende. Deus estava mostrando que ele não fala apenas em milagres, mas também na vulnerabilidade. Não apenas nas vitórias, mas também nos momentos em que o coração está despedaçado. Não apenas no Carmelo, mas também na caverna. Esse sussurro muda tudo, porque Deus estava dizendo: Elias, eu nunca te abandonei. Eu estive aqui o tempo todo, e mesmo que você achou que tudo havia acabado, eu estava te guiando para este momento. Deus não veio repreender, não veio cobrar, ele veio restaurar. E isso só é possível quando a alma silencia o suficiente para ouvir o sussurro da graça. O profeta que pediu a morte agora estava diante da voz que traz vida. Aquele que se sentia sozinho estava diante da presença que nunca o deixou. Aquele que achava que não tinha mais propósito
estava prestes a receber uma nova missão. Porque o sussurro não veio apenas para consolar Elias, ele veio para realinhá-lo. Quando Deus fala no silêncio, ele não apenas cura, ele direciona, ele revela o caminho. E era exatamente isso que Elias estava prestes a nova missão e o propósito revelado. Depois de ouvir o sussurro suave de Deus, Elias finalmente encontra a paz que tanto precisava. Mas Deus não o chamou apenas para confortá-lo, chamou para restaurá-lo. E a restauração verdadeira sempre carrega um propósito. Deus não estava apenas curando um profeta quebrado, ele estava preparando Elias para uma nova fase, uma nova direção, um novo capítulo da sua jornada. E então, no silêncio daquele encontro, Deus fala novamente. Desta vez, não com perguntas, mas com instruções claras. Deus dá a Elias uma nova missão, e isso é extremamente significativo. Porque quando Deus te entrega algo novo, Ele está dizendo: você ainda não terminou, eu ainda conto com você. Há algo que só você pode fazer. A primeira orientação de Deus é que Elias volte pelo caminho do deserto. Isso pode parecer duro, mas existe um sentido profundo aqui. Às vezes, para viver o novo, você precisa passar novamente por lugares que te feriram. Não para sofrer de novo, mas para provar que agora você não está mais fugindo, você está caminhando com propósito. Deus então ordena que Elias unja Azael como rei da Síria, depois Jeú como rei de Israel, e por fim, que unja Eliseu como seu sucessor. Perceba a profundidade disso. Elias achava que estava sozinho, mas Deus estava preparando pessoas que continuariam a obra. Elias achava que tudo tinha acabado, mas Deus estava construindo algo maior que ele próprio. É aqui que o propósito da dor começa a se revelar, porque a dor não foi o fim, e sim uma ponte, uma transição. Deus usou o quebrantamento de Elias para levá-lo ao Horebe, e usou o Horebe para entregá-lo a uma missão que mudaria não apenas sua vida, mas toda a história de Israel. E então Deus revela uma verdade que destrói por completo o sentimento de solidão que consumia Elias. Ainda deixei 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Elias achava que era o único, mas nunca esteve só. O inimigo sussurra o isolamento, mas Deus revela a verdade. Há mais gente lutando, mais gente crendo, mais gente permanecendo firme do que você consegue ver. Esse momento muda tudo dentro do profeta. A dor que antes parecia inútil, agora ganha forma. Elias entende que Deus nunca perdeu o controle, que cada passo, inclusive os passos dolorosos, tinha um propósito. O deserto não era abandono, era direção. A caverna não era fim, era ponto de encontro. O sussurro não era coincidência, era cura. E a missão não era peso, era renovo. Quando Elias deixa o Monte Horebe, ele já não é mais o mesmo homem que entrou na caverna. Ele não carrega mais o peso da solidão, nem o medo que o paralisou, nem a exaustão que o fez pedir a morte. Agora, ele carrega propósito, carrega direção, carrega a certeza de que Deus sempre esteve por perto, mesmo nos momentos mais escuros. E assim, Elias caminha, não mais fugindo, mas obedecendo. Não mais caído, mas restaurado. Não mais perdido, mas guiado por Deus. E esse movimento, esse retorno, esse reencontro com o próprio destino, marca o início do capítulo mais significativo da sua jornada. Porque no fim, Deus nunca desperdiça a dor. Ele transforma, ele molda, ele realinha, ele prepara, ele usa. E o que parecia o fim, estava se tornando o começo de algo muito maior. O encontro com Eliseu e o legado da dor.
Com o coração restaurado e a missão renovada, Elias deixa o Monte Horebe com um novo olhar sobre tudo o que havia vivido. Ele não estava mais correndo da dor, mas caminhando com um propósito. E o primeiro passo dessa nova fase seria encontrar alguém muito especial, alguém preparado por Deus para caminhar ao seu lado e um dia continuar sua obra, Eliseu. Quando Elias encontra Eliseu, ele não vê apenas um jovem trabalhando na lavoura. Ele vê alguém com o coração disposto, alguém com sensibilidade espiritual, alguém escolhido por Deus. E num gesto simbólico e poderoso, Elias lança seu manto sobre ele. Esse manto era mais que um pedaço de tecido. Era o sinal da chamada. Era a transferência de um propósito. Era o início de uma jornada que mudaria a vida de Eliseu para sempre. Perceba a beleza disso. Deus usou a dor de Elias para levá-lo ao Horebe. No Horebe, Deus o restaurou. E restaurado, Elias foi capaz de reconhecer e chamar seu sucessor. Ou seja, a dor de Elias não afetou apenas a vida dele, afetou gerações. Deus estava criando continuidade, formando legado, preparando uma linha de profetas que influenciaria o povo por anos e anos. Eliseu larga tudo imediatamente. Ele não hesita, não pede garantias, não questiona. Ele simplesmente segue Elias. E isso mostra que quando Deus coloca pessoas certas no nosso caminho, a jornada muda de cor. O peso se torna suportável. A jornada ganha sentido. O coração encontra descanso. Eliseu se torna a prova viva de que o propósito de Deus não terminou no deserto, nem na caverna, nem no medo. Deus estava iniciando uma nova fase. Uma fase de multiplicação, de mentoria, de legado. Elias entendeu então algo que muitos de nós demoram a perceber. A dor prepara você para cuidar de alguém. O sofrimento te dá uma sensibilidade que você não tinha antes. A luta te dá compaixão, humildade, paciência. E essas qualidades são essenciais para quem carrega um chamado espiritual. Se Elias tivesse permanecido apenas no Carmelo, talvez tivesse perdido a capacidade de se conectar com Eliseu. Mas o deserto o transformou, a caverna o refinou, o sussurro o amoleceu. E agora ele poderia transmitir sua missão a alguém preparado para continuar o que ele começou. A história começa a mudar de tom, do desespero para a continuidade, da dor para o legado, do isolamento para a parceria. Tudo porque Deus transformou o caos em propósito. Mas a jornada de Elias ainda não havia terminado. Ainda havia mais. Ainda tinha um capítulo final. Um capítulo que mostraria de forma gloriosa como a restauração de Deus sempre supera a destruição do inimigo. O eco da voz de Deus na dor, quando o sofrimento se torna chamado. Quando Elias se levanta daquela caverna, algo muda para sempre na história de Israel. Mas antes disso, existe um ponto crucial que a Bíblia deixa implícito e que pouca gente percebe. A dor de Elias não foi um acidente, ela foi um chamado. Até agora, acompanhamos Elias no auge, na fuga, no desespero, no silêncio. Só que há um detalhe poderoso que conecta todos esses momentos como um fio invisível. Deus usa a dor como um eco, uma voz que insiste, que chama, que provoca transformação. E Elias só percebe isso quando finalmente para e escuta. Elias não estava fracassando, estava sendo reposicionado. Observe algo profundo. Antes da dor, Elias acreditava que seu propósito era apenas denunciar, confrontar reis, destruir altares pagãos. Mas depois da dor, Deus mostra a ele uma missão muito maior: ungir um novo rei, preparar um novo profeta, abrir um novo ciclo espiritual na nação. Ou seja, a dor não diminuiu Elias, ampliou sua missão. Muitas vezes, quando somos quebrados, pensamos:
Deus me abandonou. Eu perdi minha utilidade. Eu não sirvo mais para nada. Mas é exatamente o contrário. A dor é o lugar onde Deus redesenha o propósito. O eco de Deus na dor. Quando Elias estava em pleno vigor, diante de multidões, fazendo fogo descer do céu, ele não ouviu Deus com clareza. Mas na dor, no fundo de uma caverna, quebrado, chorando, exausto, ele ouviu a voz suave, ouviu o sussurro, ouviu aquilo que o barulho da vida havia silenciado. A dor fez Elias parar, e a pausa fez Elias ouvir, e ouvir fez Elias entender, e entender fez Elias voltar, e voltar fez Elias completar sua missão. É assim que Deus age. A dor não é o fim, é o início de uma nova revelação. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Cansaço emocional, exaustão espiritual, desânimo profundo, sensação de solidão, vontade de desistir. Talvez, como Elias, você esteja dizendo: chega, Senhor, não aguento mais. Mas Deus está dizendo: filho, ainda não é o fim. A tua dor está te levando aonde tua força nunca te levaria. Percebe? Elias nunca chegaria na caverna por escolha própria, nunca buscaria o silêncio, nunca aceitaria parar. Mas a dor o guiou até ali, para encontrar uma revelação que mudaria a sua vida inteira. A dor foi o caminho, Deus foi o destino. Quando não entendemos, Deus trabalha em silêncio. Você já reparou que Deus não explicou nada para Elias quando ele estava fugindo? Nenhuma revelação no caminho, nenhuma instrução no deserto, nenhuma instrução durante a corrida, só silêncio. Mas isso não significa ausência, significa operação. Às vezes, Deus fica em silêncio porque está rearrumando coisas, derrubando portas, preparando oportunidades, alinhando pessoas, movendo peças que você não vê. O silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. Quando Elias achou que tudo tinha acabado, Deus estava apenas começando. A missão mais importante de Elias ainda estava por vir. E a sua também. A dor que você vive hoje talvez seja o prelúdio do maior propósito da sua vida. O sofrimento que você não entende pode estar construindo algo que você ainda não consegue enxergar. O momento de fraqueza pode ser exatamente a porta para uma força nova, uma força que não vem de você, mas vem de Deus. Porque a dor transforma, a dor abre caminhos, a dor nos reposiciona, a dor nos faz ouvir o que o barulho da vida esconde. A dor é o eco do chamado. A nova missão de Elias. Quando Deus restaura, ele sempre envia de novo. Depois de falar com Elias na voz suave, Deus faz algo surpreendente. Ele não apenas consola, ele não apenas acalma, ele envia. A caverna não foi o fim, foi o renascimento. E é justamente aqui que muitos não percebem a riqueza espiritual desse momento. Deus não restaura alguém para deixá-lo parado. Ele restaura para colocá-lo em movimento. A dor prepara, mas o propósito direciona. Deus olha para Elias, aquele profeta quebrado, cansado, emocionalmente destruído, e diz: volta pelo teu caminho. Essas 3 palavras carregam uma força impressionante. Não era apenas um comando geográfico, era um comando espiritual. Deus estava dizendo:
Você não morreu na caverna. Você não terminou no deserto. Você não foi apagado pelo medo. Você ainda tem missão. E então, ele revela algo que Elias jamais teria imaginado. Elias ungiria Hazael como rei sobre a Síria. Ungiria Jeú como rei sobre Israel. Ungiria Eliseu como seu sucessor. Perceba a grandeza disso. Elias estava achando que tudo tinha sido em vão, mas Deus estava colocando sobre ele uma das maiores responsabilidades proféticas de toda a história. A dor tinha ampliado o campo de ação. Elias achou que tinha perdido sua utilidade, mas Deus estava dizendo: agora você vai fazer ainda mais. A dor não invalida o chamado, ela aprofunda. Antes da caverna, Elias era profeta de confronto. Depois da caverna, Elias se torna profeta de legado. A dor o humaniza. A experiência o amadurece. A dor o torna alguém capaz de preparar outros. E aqui está um ponto poderoso. Enquanto estamos no auge, achamos que o propósito é sobre nós. Quando passamos pela dor, percebemos que o propósito é maior que nós. O Elias que saiu da caverna já não era o mesmo que entrou. Ele não voltaria só para confrontar reis, mas para construir uma linhagem profética, para inaugurar novos ciclos, para preparar Eliseu, que faria ainda mais do que ele. Isso é propósito, isso é legado, isso é Deus dizendo: eu ainda não terminei e o melhor ainda está por vir. Quando Deus revela a missão, a dor começa a fazer sentido. Na caverna, Elias perguntava: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que tanto sofrimento? Mas depois que Deus fala, algo muda. Elias finalmente entende que a dor o levou ao silêncio. O silêncio o levou à voz de Deus. A voz de Deus o levou à missão. A missão o levou ao destino. Nada foi desperdiçado. Cada lágrima teve propósito. Cada medo abriu espaço para uma revelação. Cada fraqueza se tornou força nas mãos de Deus. E assim é com você também. Quando Deus envia, Ele acompanha. Repare que Deus não apenas dá a ordem, Ele dá a direção. Ele dá os nomes, Ele dá o caminho, Ele dá a missão completa. Isso mostra algo fundamental. Deus jamais envia alguém para o qual Ele já não tenha preparado tudo. Ele já tinha preparado Hazael, Ele já tinha preparado Jeú, Ele já tinha preparado Eliseu, Ele já tinha preparado cada circunstância. Tudo estava pronto. Elias só precisava levantar-se e ir. É assim que Deus faz com quem está quebrado. Ele não descarta, Ele reinstala, Ele reenvia, Ele reacende. A dor não diminui você diante de Deus. Ela te torna mais dependente dele. E quanto mais dependente você é, mais preparado você fica para viver algo maior. A caverna não foi o fim de Elias. Foi o início do maior capítulo da sua vida. Não existe dor perdida. Não existe lágrima inútil. Não existe deserto desperdiçado. Se Deus permitiu que Elias entrasse naquela caverna, é porque tinha algo dentro dela que Elias não encontraria em nenhum outro lugar. E se você está passando pela sua própria caverna, talvez Deus esteja prestes a revelar o capítulo mais importante da sua história. Porque quem encontra Deus na dor, descobre um propósito que transforma vidas. O encontro com Eliseu, quando a dor gera legado. Depois de receber sua nova missão, Elias deixa a caverna com outro olhar.
Ele não é mais o homem desesperado que entrou ali. Ele é alguém renovado, reerguido pela voz de Deus, consciente de que ainda tem muito a cumprir. E é justamente no cumprimento dessa missão que acontece um dos momentos mais profundos e simbólicos da história bíblica: o encontro entre Elias e Eliseu. Esse encontro não é apenas um detalhe, é o coração da mensagem. É o momento em que entendemos que a dor de Elias não era um fim, era uma ponte. O homem que Deus já havia preparado. Enquanto Elias caminhava para fora do deserto, acreditando que estava sozinho, Deus já havia identificado alguém do outro lado. Um jovem agricultor chamado Eliseu, trabalhando na lavoura, segurando o arado, cuidando dos bois. Ele não pregava, não fazia milagres, não era conhecido, não tinha seguidores, mas tinha algo que Deus enxergou antes de qualquer pessoa: um coração ensinável e fiel. Percebe o paralelo aqui? Enquanto Elias chorava na caverna dizendo, só eu fiquei, Deus já havia levantado alguém que seria ainda maior do que ele. A dor de Elias estava, na verdade, abrindo caminho para um encontro que mudaria toda a história espiritual de Israel. O gesto que muda destinos. Quando Elias encontra Eliseu, a Bíblia descreve um detalhe simples, mas que carrega uma força gigantesca. Elias lança seu manto sobre Eliseu. O manto não era só um tecido, representava autoridade, unção, responsabilidade, missão, continuidade, presença de Deus. Em outras palavras, Elias estava dizendo: existe algo em você que Deus já viu. Venha comigo, o seu tempo chegou. E aqui está algo profundo. Elias só pôde transmitir seu legado porque passou pela dor. Sem a caverna, não haveria Eliseu. Sem Eliseu, não haveria continuidade. Sem continuidade, o ciclo se encerraria. A dor abriu a porta para o legado. Quando a dor nos faz enxergar quem está ao nosso lado. Antes da caverna, Elias estava tão consumido com a missão que acreditava que ninguém mais estava sendo usado por Deus. Depois da caverna, ele descobre Eliseu, descobre outros profetas, descobre que Deus nunca trabalhou sozinho. Da mesma forma, às vezes a dor nos faz olhar ao redor e perceber pessoas que estavam ali o tempo todo, prontas para somar, para ajudar, para caminhar junto. O sofrimento muda a nossa visão, e quando a visão muda, Deus mostra quem ele havia preparado. Eliseu larga tudo por um propósito. Quando Elias passa e coloca o manto sobre Eliseu, ele não hesita. Ele abandona os bois, ele abandona a lavoura, ele deixa sua antiga vida, ele abraça a nova chamada. Isso revela algo essencial. Quando Deus marca alguém, essa pessoa reconhece o chamado, mesmo que não se ache preparada. Elias estava quebrado, Eliseu estava começando. E Deus une os dois. Um precisava ensinar, o outro precisava aprender, e ambos precisavam entender que o propósito não morre, ele continua. A dor transforma profetas em mestres. Até esse momento, Elias é o profeta solitário, o homem que enfrenta reis, multidões e altares. Mas depois da dor, ele se torna mentor, começa a caminhar ao lado de Eliseu, ensina, guia, prepara. A dor fez Elias amadurecer ao ponto de entender que sua missão não era apenas confrontar, era construir, era deixar herança, era garantir que a obra não acabaria quando ele partisse. Isso é uma verdade espiritual poderosa. Deus usa a dor para te transformar em alguém capaz de levantar outros. A dor aprofunda o coração, e corações profundos formam discípulos. O ciclo se completa. O Elias que se achava acabado, agora está levantando alguém que fará o dobro de milagres. Alguém que continuará o trabalho. Alguém que Deus já havia escolhido antes mesmo da dor começar. E aqui está o ponto que conecta tudo. A dor fez Elias olhar para além de si mesmo. A dor abriu caminho para a continuidade.
A dor revelou o próximo capítulo. O sofrimento não foi castigo, foi preparação. A caverna não foi o fim, foi o início de uma nova temporada. E Deus estava mostrando claramente: quando eu permito a dor, é porque estou preparando algo que vai alcançar muito mais gente do que você imagina. Legado e propósito, quando a dor ultrapassa gerações. Com Eliseu ao seu lado, Elias entra em uma nova fase da vida e do ministério. A solidão que antes o consumia deu lugar à parceria. O medo que antes o paralisava deu lugar a missões. E o desespero que o fez fugir para o deserto agora se transforma em liderança. Aqui aprendemos uma lição crucial. A dor não é apenas pessoal, ela gera impacto nas próximas gerações. O propósito da dor vai além de você. A caminhada de Elias e Eliseu revela algo que poucas pessoas compreendem. Quando Deus permite sofrimento em sua vida, Ele não está apenas moldando você, Ele está moldando seu legado. Ele está preparando pessoas que virão depois de você. Ele está estabelecendo fundamentos para obras que você talvez nunca veja concluídas. Elias poderia ter permanecido na caverna acreditando que tinha fracassado. Mas Deus transformou cada lágrima, cada momento de desânimo, em preparação para alguém maior. Eliseu. Isso nos mostra uma verdade profunda. O propósito de Deus muitas vezes só se revela na continuidade do que ele começa. Mentoria e transmissão de propósito. Ao caminhar com Eliseu, Elias não apenas cumpre sua missão imediata. Ele ensina, orienta, prepara e forma um sucessor. Cada conselho, cada instrução, cada atitude do profeta é agora carregada de experiência, fé e sabedoria adquiridas no deserto, na caverna e no Carmelo. A dor fez Elias mais humano. A dor o tornou mais paciente. A dor o preparou para criar discípulos. E discípulos são a forma de Deus garantir que seu trabalho continue muito além da vida de uma pessoa. Quando você entende o valor da dor, para nós que assistimos à história de Elias, o maior ensinamento é este: sua dor nunca é em vão. Tudo que você passa, tudo que você sofre, tudo que parece inútil ou sem sentido, pode estar preparando você para algo maior do que você imagina. Talvez você esteja atravessando o seu próprio deserto agora. Solidão, fracasso, medo, desânimo, exaustão. E talvez, como Elias, você ache que está sozinho ou que não tem forças para continuar. Mas Deus está preparando o terreno para algo que vai muito além do seu sofrimento. Está preparando pessoas que você irá inspirar, guiar ou ensinar. Está preparando momentos que farão sua dor valer a pena. O ciclo continua. O encontro de Elias com Eliseu simboliza que a missão de Deus nunca termina em uma pessoa só. A obra é maior do que nós. O propósito de Deus se estende através das gerações. Elias nos ensina que a dor prepara, o silêncio transforma, o sussurro revela, o legado permanece. Quando Deus permite a dor, Ele não está apenas testando sua fé. Ele está criando algo que vai durar muito além de você. O profeta que pediu a morte no deserto agora é a ponte entre o passado, o presente e o futuro de Israel. O homem que sentiu medo e solidão agora é exemplo de coragem, fé e perseverança. O Elias, que pensou que tudo havia acabado, agora deixa um legado que ecoará por toda a história. O propósito da dor e a transformação de vidas. Chegamos ao ponto em que a história de Elias finalmente nos revela sua mensagem mais profunda. A dor não é sinal de fracasso, mas ferramenta de transformação.
Desde o fogo do Carmelo, passando pelo deserto, pela caverna, até o encontro com Eliseu, cada momento de sofrimento teve um propósito divino. Deus não desperdiça lágrimas, medos ou exaustão. Ele transforma tudo isso em força, sabedoria e legado. O que podemos aprender com Elias? A dor não é o fim. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. O silêncio prepara o coração. Às vezes precisamos parar, nos recolher e ouvir a voz suave de Deus, assim como Elias ouviu no Monte Horebe. A restauração vem no tempo certo. Deus não apressa processos. Ele fortalece o corpo, acalma a mente e prepara a alma para a missão. Legado se constrói na dor. Nossa experiência, mesmo difícil, pode ser usada para inspirar e preparar outros, assim como Elias fez com Eliseu. Deus trabalha além da nossa visão. O que parece sofrimento, fracasso ou abandono, muitas vezes é a forma de Deus preparar algo maior do que podemos enxergar. A aplicação para a sua vida. Se você está passando por momentos de desânimo, solidão ou medo, lembre-se de Elias. Ele conheceu a vitória, o fracasso, o desespero, a restauração e, finalmente, o legado. Sua dor também pode estar preparando você para algo maior. Pode estar formando sua coragem, sua fé, sua paciência. Pode estar abrindo portas que você ainda não consegue ver. Deus transforma dor em propósito. Deus transforma lágrimas em força. Deus transforma você em testemunho vivo de sua presença e poder. Assim como Elias não foi abandonado no deserto e na caverna, você também não está sozinho. Deus está presente em cada lágrima, em cada noite escura, em cada silêncio aparente. E quando você ouvir sua voz suave, perceberá que tudo que passou estava te conduzindo para algo maior do que você jamais imaginou. Lembre-se, a dor não destrói, ela molda, não paralisa, ela direciona, não isola, ela revela propósito. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E aproveite porque tem outro vídeo esperando por você aqui na tela agora, que também vai transformar sua maneira de enxergar a vida e a fé. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.